como funciona a suplementação personalizada e como que ela pode melhorar a sua vida. Se você já fez exames laboratoriais, você já deve ter observado que existe a referência do laboratório. Então, se você fez um exame, por exemplo, de uma vitamina B12 e você identificou lá que o normal da B12 é de 300 a 900, você deve achar, e talvez você já tenha tido essa informação, minha vitamina B12 está 350, está dentro da referência, eu estou bem. Não, você não está bem. Exames normais não significam saúde. E a suplementação individualizada serve para identificar naquela faixa de referência, para o seu caso, onde estaria melhor a sua vitamina B12. Então, por exemplo, se você começa a ter cansaço, fadiga, dificuldade de fazer exercício, a memória está ruim, começou a ter formigamento, dores nas pernas, e a B12 está bem baixa, será que esse paciente, será que você, se recebesse uma dose otimizada de vitamina B12, não estaria se sentindo melhor? E é aí que a gente começa a individualizar os tratamentos e a entender que para cada paciente, para cada pessoa, existem doses de suplementos diferentes para serem utilizadas. Muitas vezes a gente fica buscando de rios em rios, de YouTube em YouTube, qual que é a dose para isso, qual que é a dose para aquilo? Doses padrões. Mesma dose de vitamina B12. Que dose que a gente utiliza muito frequentemente? 1 miligrama, 1000 microgramas. Então 1 miligrama de B12. É o suficiente para você? Você está lá com 350, começa a usar 1 miligrama de B12. Não sei. Tem pessoas que com 1 miligrama começa a estourar acne no corpo todo. Essa é a sua dose? Não dá para saber. Mas a grande maioria não tem acne. Então toma 1 miligrama da B12 e vê o que dá. Poxa, mas qual B12? Eu ouvi falar que é metilcobalamina, que é a forma metilada da B12. É melhor? Sim, é melhor. Você vai tomar até quanto? Vai manter a tua B12 em quanto? Eu vou manter minha B12 em 700, em 500, em mais de 1000. Eu ouvi falar que tem que ser mais de 1000. Aí você fica no ouvir falar e você não sabe para você o que é o ideal. E às vezes fica gastando à toa. Então, entenda o seguinte, nós temos uma sigla, que é uma sigla que ajuda a memorizar tudo que você precisa saber de exames laboratoriais e customizando a tua suplementação. Existe uma sigla que chama SOGIA, S de submetilação, e aí nós vamos medir a homocisteína. A homocisteína, se ela estiver abaixo de 7, é um bom indicativo. Se ela estiver acima de 7, envolve atenção. Precisamos entender o que está acontecendo com esse paciente. Mas os exames laboratoriais vão dizer que essa homocisteína é normal de 5 a 15, de 5 a 20, depende do laboratório. Aí você vai pensar e falar assim, poxa, minha homocisteína deu 10, tá tudo ótimo. Não, se eu estou analisando o teu exame laboratorial com suas queixas, com a sua idade, com o seu peso, com a sua atividade física, e a gente identifica que ela está acima, está 10, está 15, está 20, você está tendo aumento de risco cardiovascular, de morte por qualquer natureza, de trombose, de AVC, de infarto, porque a homocisteína está alta. A suplementação personalizada pode te auxiliar na prevenção de doenças de longo prazo, doenças crônicas, que têm correlação com inflamação crônica de baixo grau. Aí depois a gente vai para a oxidação, na sigla SOGIA, oxidação. Eu vou medir pelo γ-GT, que é um marcador de estresse oxidativo. O γ-GT, nós queremos que ele esteja de 15 para baixo, mais ou menos. Muitos pacientes têm γ-GT de 30. O que significa isso? Você está oxidando demais. Então nós vamos avaliar no seu caso que se você está oxidando, aí sim é um dos riscos de você ter problemas endoteliais de oxidação e com isso aumenta os riscos cardiovasculares, aumenta o risco de acúmulo de placas. É a oxidação que nós temos que pensar e não só ficar olhando o nível de colesterol. Aí, SOGI, o G, glicação. Hemoglobina glicada é um parâmetro para se analisar. O que significa hemoglobina glicada fora dos parâmetros? A gente quer abaixo de 5. A grande maioria das pessoas tem essa hemoglobina glicada mais alta, 5,4, 5,6. Aí nós temos que analisar o seu caso, idade, peso, carga de esporte, analisar quais são os suplementos que você está utilizando hoje, se não está utilizando nada, e tudo que a gente puder fazer
para melhorar a glicação, que vai fazer mal. Glicação é como se fosse caramelizar. Imagina que dentro do sangue a tua glicemia está aumentada sempre e ela começa a se conectar com proteínas sanguíneas, o sangue fica mais viscoso, o sangue não funciona, a circulação não está funcionando de forma correta. Essas proteínas que estão sendo grudadas, conectadas com o açúcar, elas vão mudando de função, perdem a função que elas faziam antes, ou seja, a glicação começa a atrapalhar o corpo todo. O que o diabético, o paciente que tem diabetes, ele piora no quadro de sintomas e efeitos do diabetes a longo prazo, como perda da visão, perda da sensibilidade de membros que podem evoluir para até amputamento pela perda da circulação, problemas renais, tudo isso tem a ver com a glicação, com a mudança das proteínas e a dificuldade de circulação desses órgãos, que tem capilares muito pequenos. SOGI, o I é de inflamação, que a gente tanto fala. Nós vamos utilizar um marcador PCR ultrassensível que mostra se o teu corpo está inflamado ou não, e quanto mais inflamado, maior o risco cardiovascular. Vem até escrito no exame. E aí nós vamos avaliar o que eu posso fazer para esse paciente para diminuir a inflamação e proteger e evitar ou diminuir a inflamação crônica de baixo grau, que é a base de todas as doenças. Então olha só como a gente está evoluindo aqui na suplementação. Eu estou falando marcadores de exames laboratoriais, marcadores estratégicos, marcadores chaves que você aprende a acompanhar, então você passa a ter conhecimento, você passa a entender o porquê que nós estamos acompanhando exames laboratoriais a cada 3 meses, a cada 4 meses, quais estratégias cíclicas eu utilizo, porque nada é para sempre, você tem que ir avançando, você tem que ir entendendo como é que teu corpo reagiu. Essa história de pega essa receita, toma o resto da vida, você vai estar fazendo xixi, cocô caro, provavelmente você vai estar deixando passar coisas que deveriam estar sendo resolvidas e outros suplementos que você precisava num determinado momento já não precisa mais, e o rim está metabolizando coisa e o fígado está trabalhando demais, ou seja, essa suplementação eterna para o resto da vida, não é por aí que você vai ter longevidade. Você precisa de um acompanhamento estratégico e que te ajude nessa checagem a cada 3, 4, 6, 1 ano, depende de cada paciente. Então, SOGI foi o IA. O A é de autoimunidade. Nós vamos pedir um marcador que é o FAM, que quando ele vem positivo, muita gente fala, meu Deus, FAM positivo, que doença que eu tenho? Não, você tem um FAM positivo. É um marcador que informa que o teu corpo começou a atacar o próprio corpo. É um indicador. Ele não fala o nome da doença autoimune. Só que para nós, na medicina integrativa, saúde integrativa, a gente pensa o seguinte, não é à toa que alguém começa a desenvolver um FAM positivo. Deve existir uma causa, mesmo que não haja uma doença diagnosticada. Para esta causa, existem abordagens para se auxiliar, para que esse paciente possa ter uma ajuda via suplementação, via hábitos de vida, para que ele não abra e não desencadeie uma doença autoimune e já pega algo que estaria começando e você parte daquele ponto e começa a atuar e acompanhar. E aí a gente finaliza com o H do hormônios. Aí a gente vai dosar os hormônios, ouvir as queixas principais que o paciente tem, que você possa ter no teu dia a dia e analisar tudo isso em conjunto. Hormônios, os marcadores sanguíneos, todos eles, homocisteína, do S, o O de oxidação, gama-GT, o glicação, hemoglobina glicada, I de inflamação, PCR ultrassensível, o FAM da autoimunidade e todos os hormônios. Isso é uma grande base, um grande mnemônico que a gente usa para poder lembrar, mas de modo geral, essa é uma base para o paciente conhecer como que a suplementação pode atuar em todas essas bases de saúde e ajudar na prevenção de doenças crônicas e na longevidade. Fica essa orientação, acompanhe seus exames e faça uma suplementação inteligente e estratégica para você ter mais saúde para o resto da vida.